Irmãos, eu só quero acrescentar e insistir que a Junta de Missões Mundiais tem programas para missionários temporários. Programa dos radicais, os irmãos já conhecem. Pessoas que dão 2 anos de suas vidas como missionários temporários. Agora, alguns irmãos pensam, 2 anos eu não posso, mas a Junta de Missões Mundiais também tem programas curtos durante as férias de apoio aos missionários que estão nos campos. Então, você também pode dedicar um período de férias seu ao trabalho missionário. E a Junta de Missões Mundiais também tem um programa radical sênior, para aqueles que já têm mais de 50 anos de idade. O programa radical sênior são somente 4 meses. Somente 4 meses. Se você tiver 4 meses também, que você possa tirar uma licença, algo assim, ou se você já é aposentado, né, e pode dispor de 4 meses no campo missionário, você também pode fazer isso. Pastor, onde é que eu posso ter as informações? No site da Junta de Missões Mundiais. Entra no site da nossa igreja, que lá tem o link para você entrar direto no site da Junta de Missões Mundiais. Seria muito bom se nós tivéssemos alguns irmãos da nossa igreja, né, se nós participássemos de alguns desses programas de voluntariado no campo missionário. Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus, hoje trazida pelo pastor Renato, né? Pastor Renato, para quem está nos visitando ou assistindo o culto pela internet, pastor Renato também exerce a atividade de engenheiro. Pastor Renato converteu-se a Jesus, cresceu aqui na nossa igreja e hoje está criando os filhos dele também aqui na nossa igreja. Isso é muito bom. Seus pais, membros aqui da nossa igreja, também sentiu-se vocacionado para o ministério aqui na nossa igreja, foi seminarista da nossa igreja, enfim, toda a história de vida, né, pastor? Vivida aqui na nossa igreja, isso é muito bom. Vamos ouvi-lo, então, trazendo recado de Deus para nós hoje. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 20. Salmo de número 20. Compartilhar da palavra de Deus com os irmãos é sempre uma alegria muito grande para mim e também uma grande responsabilidade, e eu faço isso com temor e tremor, né? Assim como os pastores todos da nossa igreja, né? E é maravilhoso quando a gente percebe o amor de Deus pela igreja, né? Através da mensagem que vem para ela. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 20 e vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu leio o primeiro versículos e os irmãos vão lendo os seguintes, e assim sucessivamente. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie socorro desde o seu santuário, e que sustente perdição. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desejo.
nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora aceite o Senhor, salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora das suas vestes. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Muitos morros se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti, Senhor, para pedir que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações nesta manhã, para que ela produza em nós os efeitos que Tu queres, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, este salmo tem me falado de uma forma muito especial. E desde o início, logo no início do salmo, o salmista já expressa um desejo, ele como se estivesse fazendo uma oração, ou mesmo impetrando uma bênção. Ele fala assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Meu querido, você poderia dizer amém a este desejo do salmista? O Senhor te ouça no dia da angústia. Eu fiquei pensando sobre isso, e aí eu quero provocar, meu querido, com a seguinte pergunta: mas você tem dirigido o seu clamor a Deus? Que o Senhor te ouça, mas você tem dirigido o seu clamor a Deus? Você tem colocado a sua esperança no nome do Senhor? Isso é muito importante. Se você quer as bênçãos, é imprescindível que você queira o Senhor da bênção. E se Deus inclinar os seus ouvidos à tua voz, o que Ele ouvirá? Clamor legítimo ou murmurações, reclamações, lamentações? Ele vai ter que tirar um monte de murmurações da frente até chegar ao seu pedido. Aqui você está vendo uma bênção disponível para você. O socorro de Deus, desde o seu santuário, desde Sião, chegando ao seu clamor. Mas para isso, para que isso seja verdadeiro na sua vida, você precisa dirigir-se a Ele com fé, afastar as murmurações e suplicar verdadeiramente para aquele que pode fazer algo por você. A segunda lição que eu tirei deste salmo é o que o Senhor é que o salmista ele também fala não só dessa bênção disponível, mas também de um desejo. Ele revela uma promessa que está aqui nos versículos 3 e 4. Lembre-se de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Isso é um desejo também manifestado do salmista para você, meu querido. Mas a pergunta é a seguinte, é a mesma:
Você também diria amém para esta bênção disponível? Porque esta bênção também traz um desafio. Veja, que Deus reconheça as tuas entregas em adoração a Ele e lhe conceda segundo o teu coração. O que significa isso? Você gostaria mesmo que Deus atentasse para a liberalidade com que você dedica as suas ofertas e aceitasse cada uma delas e agisse com reciprocidade? Aqui o que o salmista está desejando é isso, que Deus perceba os seus holocaustos, perceba a sua oferta e conceda a você conforme o teu coração. Esse é algo para nós refletirmos, como está a expressão da nossa gratidão a Deus por aquilo que Deus é, pelas suas virtudes, pelo conforto, pelo socorro, pela provisão. Na palavra de Deus nós vemos ofertas que não foram aceitas e ofertas que foram aceitas. E aqui o salmista está dizendo isso, que Deus aceite a tua oferta e te retribua conforme o teu coração. Que estejamos aptos realmente para dizer amém, não é? Mas este salmo, além dessa bênção reservada a nós, também tem uma esperança. O salmista fala de uma esperança futura, de uma promessa futura que ele está a nos revelar. Nós hoje, através dos evangelhos, já sabemos que estas promessas se cumpriram. Nós vemos aí no versículo 5 as seguintes promessas: nós haveremos de nos alegrar, nós nos alegraremos pela tua vitória. Aqui a palavra salvação também pode ser substituída, por vitória. Nós nos alegraremos pela tua vitória. E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Nós nos alegraremos pela tua vitória e manifestaremos nossa gratidão, porque esse arvorar pendões era o quê? Quando um rei chegava quando um soberano, um rei chegava numa cidade, o povo todo arrancava aqueles pendões e ia balançando aqueles pendões como se fossem bandeiras, manifestando toda a sua alegria por estar vendo aquele rei, e lançava os pendões no chão, e suspendiam aquilo, em manifestação de alegria, euforia, felicidade. É essa promessa, uma promessa de felicidade que o salmista estava falando com respeito ao futuro. E nós que já vivemos depois de Cristo, nós sabemos que essa vitória de que trata aqui o salmista já foi alcançada por Cristo Jesus na cruz. Nós estávamos sujeitos a uma condenação eterna. Mas a vitória de Cristo na cruz nos garantiu o livramento dessa condenação eterna. E hoje, em vez de condenação eterna, nós temos, porque cremos nisso, nós temos a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 57, vejamos como o apóstolo Paulo manifesta essa alegria. Olha o modo como ele escreve aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, ele estava falando que ele estava feliz porque ele ganhou, ele recebeu como dádiva uma vitória que não foi processada por ele, não foi levada a efeito por ele, mas por Jesus Cristo. E ele explica isso de uma forma muito clara também aos Romanos, no capítulo 7, 25 e 26. Eu vou convidar você que busque na sua Bíblia. Romanos 7, 25 e 26, diz assim, Romanos 7, 25 e o versículo 1 do capítulo 8, né? Porque não tem o 26. Encerra a contagem e passa para o 1 do capítulo 8. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nesse momento aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está reconhecendo que a vitória que ele desfruta não poderia ser mérito dele, porque ele ainda tem essa falha. O pecado, a carne, ainda o derruba. Ele não poderia ter uma vitória por si próprio. Ele está reconhecendo isso. Mas agora veja o próximo versículo da palavra de Paulo, inspirada por Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que reconhece o sacrifício de Cristo vive uma vida de entrega contínua a Ele. Sabem que agora pertencem a Cristo e por isso precisam viver uma vida diferente, uma vida de santidade, uma vida no Espírito, conduzida pelo Espírito, como diz aqui as palavras de Paulo. E assim podem desfrutar dos benefícios dessa absolvição, do perdão, da comunhão com Deus. Essa é a vida abundante que o Senhor Jesus ofereceu. E aí nós chegamos também na segunda promessa registrada pelo salmista. Voltemos lá para o Salmo 20. O Salmo 20 diz assim, ainda no versículo 5, satisfaça o Senhor todas as suas petições. O que significa isso? Todas as nossas necessidades satisfeitas. A vida abundante. Uma vida abundante é uma vida de saciedade, de todas as suas necessidades satisfeitas. Essa é a promessa, essa era a esperança que o salmista tinha e é aquilo que o Senhor Jesus veio dar a nós. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, está lá o registro das palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa era a proposta de Jesus para a humanidade, conquistada, realizada na cruz do Calvário, realizada no sepulcro aberto, com a ressurreição, e hoje nós já gozamos que não é pela bondade do Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, e essa vida abundante que Jesus veio nos oferecer. Então, essas coisas todas, o salmista ainda naquela época, já era capaz de concluir e ter uma convicção, uma certeza. Olha o que ele fala no versículo seguinte, no versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. O salmista já tinha a certeza da salvação.
Naquele tempo, o Senhor Deus, com seu Espírito, comunicou-se com o espírito daquele homem, de tal modo que ele tinha já consigo a convicção de estar salvo. Isso é maravilhoso. Que diremos nós, então, que já sabemos, já conhecemos as Escrituras, como essa salvação foi levada a efeito? O salmista não tinha isso que nós temos, não. E mesmo assim, tinha a certeza da salvação. Nós também podemos ter essa certeza, viver essa certeza a cada momento. E, meus queridos, por fim, este salmo nos leva a pensar no seguinte: a alegria que nossa salvação nos proporciona é o bastante? Eu fiquei pensando o seguinte: se você tem alguma coisa que o aflige, se você olha para o problema que você tinha com a condenação eterna, com a proporção do problema que você tinha, e percebe que aquele problema enorme não existe mais, pode haver algum outro problema na sua existência que seja de igual proporção, que venha trazer desconforto, preocupação igual? Pode haver algum outro motivo de tristeza ou ansiedade do tamanho do que a perdição, a consciência da perdição? Acho que não existe, não é? Não há nenhum problema que seja grande o suficiente, tão grande quanto o problema de não se estar salvo. Então, meu querido, quanto motivo para um grande e largo sorriso nós temos, não é verdade? Quanto motivo nós temos para realmente levantar ramos para Deus em louvor. Hoje, nós vamos fazer isso. A ceia do Senhor é uma forma de levantar ramos para Deus, né? A ceia do Senhor é isso, é você expressar a vitória que não é sua, de você celebrar a salvação que veio a você sem qualquer merecimento por Cristo Jesus. Hoje é dia de ação de graças, de dar graças a Deus. Todo domingo a nossa vida, todos os momentos da nossa vida é momento de celebração, porque não vai haver problema que alcance em magnitude esse problema que já está resolvido. Isso é maravilhoso, mas eu volto a perguntar: será que a alegria da sua salvação é o bastante? Não é à toa que Davi foi considerado por próprio Deus um homem segundo o seu coração, porque ele consegue ir além. O Davi, ele consegue ir além, porque a resposta para Davi, a resposta que Davi daria a essa pergunta é não. Não. Apesar dessa maravilhosa graça, esse maravilhoso motivo de alegria de estar salvo, essa alegria ainda não era o bastante para ele. Olha o que ele escreve aqui: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Davi não estava preocupado só com o seu umbigo, ele não estava pensando só em si mesmo,
no momento em que ele se viu salvo, ele olhou para os outros e viu o quê? Pessoas que ainda não estão desfrutando daquilo que ele já desfrutava. E ele não se contentou só com a própria salvação. Ele viu as pessoas confiando em carros, confiando em cavalos. Ele teve a sensibilidade de olhar para o lado e ver como o mundo está repleto de enganos. E ele não ficou indiferente às falsas crenças, aos fanatismos, aos enganos de filosofias, do materialismo. Meus irmãos, essa mensagem é muito atual. Quantas pessoas hoje se satisfazem só porque tem algum equilíbrio econômico e financeiro nas suas vidas e estão felizes com isso e estão colocando toda a sua felicidade e esperança nisso? Quantas pessoas estão satisfeitas vivendo enganos de falsas seitas, de falsas crenças, e estão administrando a sua perdição até o dia em que ela vir a chegar, até dar com o rosto no muro. Uma questão de tempo. Davi não se contentou com a sua própria salvação. Ele olhou para o lado, viu as pessoas perdidas, concluiu que elas estavam perdidas. Não pensou assim, mas o rostinho dela está tão feliz, olha, ela parece tão satisfeita. Vamos deixar como está. Não. O que ele diz aqui? Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ele sentiu o ímpeto de proclamar o nome do Senhor nosso Deus e mostrar através do exemplo, principalmente, e da proclamação, a linguagem completa, que a verdade estava com ele. Meus irmãos, isso é um imperativo para cada um de nós. Nossa vida também tem que ser uma vida de proclamação de que a verdade da salvação do homem é Cristo Jesus, a única esperança para o homem. Essa vitória só é possível por meio da fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo, meus irmãos, todos nós sabemos, é repleto de ilusão. Por isso, tantos confiam em falsas evidências de sucesso. Mas a verdadeira vitória tem aquele que crê em Deus e no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Você tem, meu querido, certeza da sua salvação? Você que está nos ouvindo, seja pela internet, através da internet, ou mesmo um visitante que esteja aqui entre nós, ou um rapazinho, um menino que já desde cedo já esteja sendo trazido à igreja, você tem certeza da sua salvação? Você está certo, como Davi estava certo, da sua salvação? Você pode fazer a sua escolha hoje, agora mesmo, entregando sua vida a Cristo Jesus e usufruindo da maravilhosa alegria que é pertencer a Cristo Jesus.
E essa mensagem, que nós saibamos nos posicionar corretamente. Esse salmo traz muitos desafios para o nosso viver. E o meu desejo é que ele continue no decorrer desse dia, falando profundamente aos nossos corações, como o modo como estamos manifestando a nossa alegria pela salvação. Amém.